Muito bem, seja bem-vindo ao curso de vocabulário do Teacher Bruno e hoje eu quero explicar para você tudo que eu sei, tudo que eu posso te explicar sobre vocabulários, para que você possa ter um bom inglês. O bom inglês é aquele que é formado por uma boa pronúncia, uma boa gramática, um bom nível de vocabulário e uma boa fluência também. Todas essas características compõem o bom inglês. Eu posso falar com muita velocidade, com vocabulário muito expandido, e posso falar com uma excelente pronúncia, errando pouquíssimo ou quase nada a gramática, ou acertando, tendo uma complexidade gramatical muito grande. Todos esses conceitos juntos me faz ter um bom inglês. Quando a gente pensa em vocabulário, a gente está pensando no significado das palavras, e não na pronúncia, não no som delas, mas no significado. E quando a gente pensa em aumentar o nível de vocabulário, primeiro é um excelente desejo, né, aumentar o nível de vocabulário, a gente fica muito perdido, porque qual o vocabulário que eu preciso de fato? É um vocabulário mais de preposições, é o que me falta? Me falta verbo? E quando a gente até pensa, por exemplo, curso de inglês para viagem, no final das contas, são vocabulários de viagem, porque a construção de frases, ela está para além do vocabulário, né? A construção da frase, ela tem uma estrutura por trás. Claro que essa estrutura, ela é composta por vários vocabulários. E hoje, a informação que eu quero te passar hoje é que toda frase do inglês, inclusive essa que está na tela, todas as frases do inglês são compostas por dois tipos de vocabulário. Então, quando você pensar que você quer expandir o seu nível de vocabulário, eu queria muito que você tivesse em mente que você vai ter duas categorias de vocabulário para desenvolver. De um lado, vocabulários que a gente chama de palavras de conteúdo e do outro lado, palavras que a gente chama de palavras estruturais, vocabulários estruturais, que compõem a montagem da frase. Porém, são essas palavras em azul na tela que passam a mensagem. I live in São Paulo with my family. Talvez, eu já tenho uma tradução embaixo, você vai entender o que essa frase quer dizer. Mas imagina que eu não sei nada de inglês. Estou começando do zero. E eu vou dizer, olha, water please. O que eu estou querendo com water please? Se water é água, please é por favor, estou pedindo água, por favor. Se eu falar food please, eu estou dizendo comida, por favor. Se eu estou dizendo money please, eu estou pedindo dinheiro, mas eu não estou construindo a frase. Mas money e please me dão tudo o que eu preciso sobre o conteúdo da frase. Então, I live in São Paulo with my family. Se eu tiro todas as palavras da frase e só mantenho live, São Paulo e family, você passa a entender aquilo que eu quero dizer. Porque essas palavras, elas são carregadas da mensagem. O verbo, o substantivo, o adjetivo, são as palavras que passam, de fato, a mensagem daquilo que eu quero dizer. E toda frase no inglês, ela vai ser composta por esses dois tipos de vocabulário. De um lado, verbos, adjetivos e substantivos, e do outro, as palavras que sobraram, como I, in, with, my, que elas entram numa categoria chamada de preposições, pronomes, conjunções, artigos, que são palavras que de fato elas não passam a mensagem, mas elas carregam a construção da frase gramatical. Se eu falar para você só apenas I, ou só apenas in, ou só apenas with, ou só apenas my, você não entende o que eu quero dizer. I in with my. Que mensagem é essa? Quase nenhuma. Agora, se eu disser live São Paulo family, você começa a imaginar qual é a mensagem que eu estou tentando passar. Então, quando você pensa em expandir o seu vocabulário, é importante que você lembre que todas as frases do inglês, tudo que você vai ler na sua vida, são compostas por dois tipos de vocabulário. Todas as frases que você montar são compostas por dois tipos de vocabulários. Palavras de conteúdo e palavras estruturais. Eu vou passar para você quais são as palavras de conteúdo, as mais comuns, que você já deveria saber, ou se você não souber, você vai aprender agora. Palavras de conteúdo são verbos, e verbos a gente tem na tela os verbos como, por exemplo, work, study, have, go, eat, drink, sleep, travel, todos são ações, né? Help, like, love, stop, watch, listen, read, speak, look, feel, need, want, be, talk, live and think. Esses aqui são os vocabulários mais comuns de verbos que estão dentro das frases que a gente vai ler e vai falar, que a gente vai construir ao longo do tempo. E que também são as frases que passam a mensagem. Se eu falar para você, sleep today,
eu estou falando alguma coisa sobre dormir hoje, mesmo que eu não tenha montado a frase. Então essas palavras são carregadas de informações. Então se você quiser desenvolver mais vocabulário e ter mais vocabulário, eu quero que você adicione mais verbos na sua caixinha e de quantos verbos você já conhece. Se você já conhece a maioria desses verbos que estão na tela, isso é bom. Se você não conhece nenhum, peço que você estude um pouco mais para ter mais experiência, mais contato com a língua. Mas, de fato, esses e também essa lista são os verbos mais comuns do inglês, pelo menos para um primeiro momento para você. Como, por exemplo, o verbo saber, que é know, o verbo ver, que é see, walk, enjoy, touch, do, visit, dance, use, play, take, get, find, say, come, ask, try, learn, call, give, tell, open, close e buy. Esses são os verbos mais comuns do inglês. Eu disse para você que palavras de conteúdo são carregadas de significado, de mensagem, de informação preciosa para o entendimento da frase. Os verbos, como você acabou de ver, são um deles. Outra lista que eu tenho para você são de substantivos. O que é um substantivo? Que também está presente em toda a frase, que também passa a mensagem que você precisa. São palavras que são carregadas de nome das coisas. O substantivo é tudo que a gente olha e a gente consegue dar nome. Tem um quadro atrás de mim, tem um microfone, tem um colar, tem um relógio, uma camiseta, uma pessoa, um homem. A gente vai dizer então, portanto, que tudo que a gente olha e dá nome não são ações, são coisas, ou pessoas, ou lugares, como por exemplo, boy, girl, man, woman, father, mother, brother, sister, house, apartment, job, work, teacher, student, book, music, movie, class, meeting, people, kids, party, number e soccer. Todas essas palavras são palavras de conteúdo, são substantivos que estão nas frases e muitas outras palavras, como preposições, pronomes, vão acompanhar essas palavras que estão na tela. Dog, cat, pet, family, animal, food, object, drink, friend, home, interview, place, city, restaurant, school, hospital, beer, water, coffee, rice, action, game, project and smartphone. Essas palavras são substantivos, são coisas que a gente dá nome e elas vão aparecer nas frases e em algum momento eu vou precisar falar essa tal palavra aqui se conecta com substantivo. Então a gente vai voltar nessa tela em algum momento aqui também. A gente tem, além do substantivo, os adjetivos, que não são palavras tão importantes na presença da frase, elas não vão estar em todas as frases, assim como verbos e substantivos, mas elas são de extrema importância para você caracterizar o substantivo. Essa é uma das primeiras palavras que acompanham o substantivo, porque às vezes não é só uma girl, às vezes é uma beautiful girl, às vezes é uma good girl, às vezes é um bad girl, às vezes é uma new girl, uma big girl. Enfim, essas palavras vão caracterizando, como por exemplo, pequeno, small, old. Eu olho para alguém e eu falo, essa pessoa é young, é Brazilian, é American, a pessoa é Japanese, é funny, é happy, sad, blonde, dark, black, white, blue, red, important, intelligent, fast, delicious. Quantos adjetivos você conhece? Poucos. Então expanda o seu vocabulário de adjetivos. Tem uma outra lista para você, como por exemplo, single, married, divorced, long, far, close, right, wrong, great, first, last, different, easy, difficult, sane, free, private, public, hot, perfect, real, fake, cold e fine. São um dos principais adjetivos do inglês. São palavras que a gente combina com os substantivos que estão aqui, né? Eu poderia pegar certamente um blonde e combinar com blonde friend, um amigo loiro, uma amiga loira, e assim por diante. Uma delicious food, um funny dog, um cachorro engraçado, um funny cat, uma beautiful girl. Enfim, combinando adjetivos e substantivos, eu já começo a entender como que as palavras se relacionam no inglês para ficar mais fácil o entendimento. Agora, vocabulários estruturais, como preposições, pronomes, são palavras que elas vão construir a frase para você, certo? A gente vai ver uma lista agora, de preferência os pronomes. Aqui você tem uma lista de pronomes no inglês e eu queria que você tivesse a clareza da diferença entre essas palavras. Como, por exemplo,
Qual a diferença de I, de me e de my? Bom, se eu disser para você como, por exemplo, I love you, I love you. Eu estou usando esse you ou esse you? Bom, se você disse que é o segundo you, você acertou. Por quê? Embora não faça a menor diferença, né? Tipo, a mesma palavra, escreve igual, tem um significado igual, mas tem momentos diferentes de aparecer na frase. E veja, essa coluna que a gente está vendo do segundo you, ela sempre vai aparecer após um verbo. Então, se eu acabei de ver os verbos e conseguir conectar os verbos com essas palavras, eu começo a entender a montagem de uma frase, passar uma mensagem com mais informações. Imagina que ligar em inglês seja call. Call é ligar. Se eu for falar para você, me liga, eu vou dizer call I ou call me? Bom, se você pensou call me, você acertou, porque call é ligar. Quem recebe essa ligação? Eu recebo essa ligação. Então, call me, call you, call him, call her. Essa lista, essa coluna de palavras, elas são após um verbo. Quando eu falo que eu amo você, I love you. Mas se eu vou dizer que eu amo ele, eu vou dizer I love him e não I love he. Eu vou dizer que I love her e não I love she, porque she ama. Porque he ama, vem antes do verbo. Eles que executam a ação. She ama, I amo, he ama, we ama. Entende a diferença dessas duas colunas? Uma recebe a ação e outra executa a ação. Agora, my, your, his, her, our, essas palavras, elas vão junto de substantivos. Por exemplo, eu quero dizer que algo é meu, algo que eu dou nome é meu. Por exemplo, my name, você deve conhecer my name. Agora, você pode dizer my friend, você pode dizer my family, você pode dizer my dog, my cat, tudo com substantivos. Se eu volto na tela do substantivo e lembro do my, eu vou dizer my boy, my father, my house. E se eu sei que essa palavra my pode variar para your, eu vou começar a pensar em combinações com your house, your father, your boy, your mother, your job. Eu lembro que dele, que não é meu, my, nem seu your, é dele. Então eu posso pensar que é his. O que é his? É dele. O que é dele? His job, his brother, his mother, his girl, his woman, his man, his house, his teacher. E se dela é her, como a gente vai ver nessa tela aqui, ó, her, my, your, his e her. Com her eu combino com substantivos também. Vou fazer her job, her friend, her family, her dog e assim por diante. Tá combinado? Então essa é a diferença entre essas colunas. O primeiro exercício para você já é começar a criar combinações, que é o que a gente vai fazer nas próximas explicações também. Agora, conjunções. O que são conjunções? São palavras que conectam frases. Então eu posso conectar uma frase em outra usando uma palavra muito importante gramaticalmente, estruturalmente na construção da frase, que é o and, que é o e. Ou posso usar o or para dar uma alternativa. Posso fazer uma afirmação, de repente falar assim, ó, mas, but. O but é o mas do inglês, tá bom? Ou quero explicar alguma coisa para alguém, então eu vou dizer uma coisa e vou explicar o porquê disso. Vou construir mais uma frase. Vou usar o because. O então seria o so, muito usado no inglês. Eu falo uma coisa, so, então, e começo a conectar uma nova frase. O with também conecta dois conteúdos, dois elementos, duas informações. Combinado assim? Isso são conjunções. Um grupo de palavras muito importante na construção da frase. Não passa a mensagem, mas importante na construção da frase. Aqui a gente tem uma lista do que a gente chama de artigo. Artigo são palavras que também acompanham substantivos. Então, a gente pode dizer um garoto, uma casa, uma família. Eu diria no inglês a boy, a girl, a house, a friend, para dizer um amigo, uma casa, um cachorro. São palavras que acompanham substantivos. Elas aparecem na frase, a gente dá a gente dá a menor ideia para ela, né? A gente passa batido ou até traduz por intuição, mas de fato não são palavras que montam que passam a mensagem, elas montam a frase, ajudam na montagem. A gente tem o, a, os, as, que em inglês sempre vai ser the. Então, o primeiro ponto aqui do inglês em relação gramaticais, questões gramaticais, é que não existe diferença de gênero no inglês, né? Um garoto, uma garota,
o garoto, a garota, sempre, se for o garoto ou a garota, tanto faz, vai ser sempre the. Se for um garoto é a boy, se for uma garota é a girl. A gente tem também o an que está nessa tela. O que é o an? O an e o a é a mesma coisa, tem a mesma tradução. A diferença é que se você usar um substantivo que comece com uma consoante, boy, B de bola, né? Boy, você sempre vai usar o A. A boy, a girl, a house. Agora, se você usar uma palavra, um substantivo que comece com um som de vogal, você vai usar o N. Por exemplo, an iPhone, uma laranja, an orange, uma maçã, an apple. Basicamente, an se usa com palavras que começam com som de vogal, tá bom? Isso é uma questão muito gramatical aqui de regras. A gente tem as preposições também. Preposição é o seguinte: down é para baixo, up é para cima e from. From e of, estou indo de baixo para cima, tá? O from, ele é um de e o of, que está em cima dele, também significa de ou da. Aí você começa a entender que as palavras como preposições, elas precisam ter momento certo de aparecer. Existe uma diferença entre elas, assim como tinha uma diferença entre o a e o an, existe uma diferença entre o of e o from, muito embora a tradução seja a mesma. A diferença é que o from se usa com origem. Não é à toa que quando a gente vai falar, eu sou do Brasil, você não usa of, você usa from, porque o from é uma preposição de origem. Não sei se você lembra de uma cartinha que você mandava para uma namoradinha quando você era pequena, e já estava lá escrito assim, ó, from e to. From é da onde vem essa carta. De quem que é? To é para quem que vai, né? É a direção dessa carta. Por isso que aqui em cima a gente também tem duas palavras com quase praticamente a mesma tradução, que é o to, que significa para, uma direção, e o for, que também significa para, ou a melhor tradução para o for é por, porque ele acontece por algum motivo, você faz isso por alguém, no lugar de alguém, em benefício de alguém, não é uma direção, mas é para eu ficar feliz, você vai fazer isso por mim, tudo bem? Por mim, for me. In, on, at, tá aí uma das grandes diferenças do inglês entre as preposições, porque como você pode ver, eu coloquei a mesma tradução para todos eles. Basicamente, a diferença do in, on, at não está na tradução, como você pode ver, e eles são usados, essas três palavras são usadas com definições de espaço e tempo, especialmente com substantivos sempre, né? As preposições acompanham os substantivos. E como ela diz, o nome preposição, ela dá uma ideia de posição. Então, uma posição no espaço ou uma posição no tempo. Se é no mês, no ano, na casa, na cidade, no país. Essas palavras no, na, em, in, on, at, vai variar de acordo com qual substantivo você está usando. Eu vou dar uma ideia para você aqui agora, que eu vou fazer um desenho que fica muito mais fácil a minha explicação. Eu vou só ajustar um pouquinho essa tela para eu poder explicar, tá bom? Acompanha comigo que a diferença entre o in on at, uma das primeiras diferenças que a gente explica é da seguinte maneira. Eu vou refazer aqui porque agora eu vou fazer um desenho para você lembrar da diferença do in, do on e do at. Acontece que o in a gente usa, se você pensar em relação ao espaço, para coisas que você vê, enxerga lá de cima. Como, por exemplo, se você estiver andando de avião e você olhar lá para baixo, se estiver muito alto mesmo, você vai começar a ver o quê? Continentes, América do Sul, Brasil, aí você começa a ver os países, Brasil, Argentina, aí você vai descendo com o avião, você vai aterrissar no chão, mas ainda você está lá em cima, você está vendo os países, aí vê o Brasil, aí você começa a ver os estados, né, Minas Gerais, você começa a ver os estados de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, a região Nordeste, tudo isso é tá bom? Você vai descendo, você vai vendo o país, a cidade de São Paulo, você vai vendo o estado de São Paulo, aí você começa a enxergar Guarulhos, Diadema, aí você começa a enxergar a cidade de São Paulo, aí você começa ainda a aterrissar, você começa a ver as regiões, ó, Alphaville, Jardins, Itaim Bibi, Itaquera, não sei, e vamos embora. As regiões, enfim, até o momento de você aterrissar,
tudo que você viu até agora, tudo que eu expliquei até agora, desde a América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo e o bairro fulano de tal, tudo isso você usa in no inglês. Agora, tudo que você toca uma superfície, pensando na questão espacial, não região, mas também um espaço, mas uma superfície, ou seja, ruas, avenidas, ou the books on the table, que também é uma superfície, né? Tocando uma rua, em cima de uma rua, em cima de uma superfície, a gente vai usar o on. E quando você chega no seu destino final, você usa o at. Eu gosto de falar para os meus alunos nas aulas que o on a gente usa com o aplicativo do Waze, do Uber, porque são aplicativos que mostram ruas e avenidas, né, o Google Maps. Agora, o at é quando você quer dar uma ideia de um local de destino. Eu cheguei no restaurante e tal, no aeroporto, em locais específicos do mapa, no hospital. É aqui que eu estou, no hospital. At. Então, a gente saiu da América do Sul para o restaurante. Combinado? Vamos mais. A gente vai usar in on at para tempo. Então, nesse sentido, uma das diferenças entre o in on at seria explicar para você que, em relação ao tempo, é a mesma história. Se eu penso em milênios, séculos, décadas, anos, meses, tudo isso é in. Então eu vou pensar em 2023, in 2023, in 2024, em que mês que eu estou aqui? Eu estou em setembro. Em September, em October, em May, em January, em December, tudo é in. Agora, dentro de um mês você tem 30 divisões, 31 vezes divisões de dias da semana, de dias do mês. Para cada um do dia dentro de um mês, das 30 divisões, você vai usar o on. É por isso que a gente fala on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Thursday, on Saturday, on Sunday, porque on para dias da semana. Inclusive para o feriado tal, Natal, Christmas, é on Christmas, porque é um dia específico. Agora, dentro de um dia você tem 24 divisões de horas e por isso que a gente usa at para horas. Dá um nível de especificidade muito maior. Percebe que para usar as preposições, para usar os verbos, os adjetivos e os substantivos, aliás, para usar as preposições, a gente tem uma carga diferente em relação ao uso, né? A gente precisa de uma explicação melhor. Como funciona para usar essa palavra? Ela tem um momento certo de aparecer, com as palavras certas, com os substantivos certos. Não dá para usar de qualquer maneira, tá bom? Muito embora, na hora da leitura, você vai traduzir como no, na, em, você vai traduzir como para, você vai traduzir como de, do, da, e vai seguir o baile, up para cima e down para baixo. Essa é a primeira explicação que você tem que ter, que existem vocabulários de conteúdo e vocabulários estruturais na hora da montagem da frase, cada uma com a sua função. E eu acho que você precisa entender como que as palavras, como que os verbos, os adjetivos e os substantivos, eles se modificam, eles se alteram. Porque, veja, até agora você falou assim, Bruno, eu conhecia praticamente todos os verbos que você colocou. Work, play, study, have, eat, sleep. Mas eu queria te dizer que essas palavras vão aparecer de uma forma diferente em algum momento do seu aprendizado. E é essa mudança que vai te confundir em algum momento. E é dessa mudança que eu quero falar a partir de agora, tá bom? Quais são as mudanças que você pode ver em verbos? Bom, os verbos eles podem receber um acréscimo de S no final quando você está falando inglês. E quando é que esse acréscimo de S acontece? Esse acréscimo de S acontece quando você está trabalhando com quando você está trabalhando com frases construídas com he, que é ele, com she, que é ela, ou com it, que é ele ou ela, para tudo que não for humano. Então, o verbo recebe um S quando você fala que ela trabalha, she works, ela estuda, she studies, ela assiste, she watches, ela cozinha, she cooks, ela precisa, she needs. Então, quando você monta uma frase, deixa eu voltar para a tela aqui, quando você monta uma frase com he ou com she, e você vai colocar um verbo, obviamente que toda frase tem um sujeito, um verbo e um complemento, né? Quando você vai colocar um verbo, só que
a pessoa que executou aquela ação é ela, é ele, esse verbo recebe um acréscimo de S no final. Isso é uma regra do inglês. Inclusive temos verbos ali embaixo, como por exemplo does, que muda um pouquinho na pronúncia, o says, que muda um pouquinho na pronúncia. Lá embaixo a gente tem o has, que também muda um pouquinho na pronúncia e também na escrita. E o is, que também é um verbo que modifica totalmente, que é o verbo é, ela é, she is, né? Mas invariavelmente, todos os verbos com he e com she são terminados em S. E na hora da pronúncia, basta você fazer um som de S no final. Tá bom? Então essa é a primeira mudança que os verbos que você conhece recebem. Aqui tem uma história de IES, ES, mas isso é uma questão de escrita, tá bom? Eu não vou comentar a questão escrita aqui. Muito bem. O que pode acontecer com os verbos? Pode ser que esses verbos também eles se modifiquem quando o verbo vai para o passado. E quando o verbo vai para o passado, a modificação dele pode acontecer de duas maneiras. Ou o verbo ele vai ter uma mudança bem bonitinha, do jeito que está na tela. Por que eu estou falando que é uma mudança bonitinha? Porque você mantém a base do verbo work e você adiciona o ed no final. Você mantém a base do need, que é precisar, e você adiciona o ed no final. Você mantém a base do verbo help e você adiciona o ed no final. E você vai fazer esse ed aparecer com todos os verbos no passado, que a gente dá o nome de verbos regulares. O que significa um verbo regular e irregular? A diferença entre um verbo regular e irregular acontece em relação ao passado desse verbo. Como que é o passado do verbo? É bonitinho? Deixa eu fazer assim, ó. É bonitinho do jeito que você está vendo? Você mantém a base, adiciona o ed, é bonitinho. Então você vai chamar esse verbo de regular. Não que você tenha que saber que esse verbo é regular, mas se você lembrar que ele é regular, você vai lembrar mais rápido como que é o passado desse verbo. E como que você fala a pronúncia desse verbo? Você fala o verbo como ele é, work, e você adiciona um som de D no final, que vai ficar worked, que vai ficar needed, que vai ficar helped, que vai ficar enjoyed, que vai ficar looked aqui do lado. Então você fala o verbo e adiciona um som de D no final. É essa dinâmica de mudança para o passado que a gente dá o nome de mudança regular. A diferença entre regular e irregular é em relação ao passado desse verbo. Se esse verbo recebe um som de ed, uma escrita de ed e um som de d no final, você chama esse verbo de regular. Eu vou ler esses verbos regulares para você, que é o verbo work, que vira worked, que é o verbo study, que vira studied, watch, vira watched, cook, vira cooked, no passado de need é needed, de want é wanted, de talk é talked, de ask é asked, de help é helped, de learn é learned, de call é called, viajar é travel, viajei é traveled, curtir é enjoy, eu curti, I enjoyed, eu visito, I visit, eu visitei, I visited, eu fico em casa, I stay home, eu fiquei em casa, I stayed home. São só exemplos de verbos, tá? Mas só para te mostrar que todos eles têm essa dinâmica, a mesma dinâmica regular, padronizada, né? Close vira closed, look vira looked, play vira played, clean vira cleaned e wash vira washed. Esses verbos são considerados regulares, ou seja, a mudança para o passado desse verbo, o verbo ele tem uma forma no formato A e ele vai ter um formato B no passado, tá bom? Vai ter um momento que você vai precisar saber esse verbo no particípio. Olha, o verbo regular é muito gostoso porque o presente é de um jeito, o passado muda e o particípio dele, que a gente vai precisar disso de algum momento, também vai ser essa mesma tela. Eu nem preciso montar uma tela de verbos no particípio regular. Por quê? Porque é o mesmo verbo, é a mesma forma. Por isso que eu escrevi tanto a tradução no passado quanto no particípio. O particípio é o ado, ó, trabalhado, estudado, assistido, cozinhado. Então, em algum momento você vai precisar usar frases e criar frases com verbos no particípio. Nesse momento você vai entender o que é um particípio, tá bom? Embora você já tenha essa informação de que fica igual, né? Trabalho, trabalhei, trabalhado. É worked e worked no passado também. O verbo irregular, ele muda completamente no passado. Essa é a grande sacada. O verbo regular, ele é bonitinho, do jeito que você estava vendo aqui. Agora, o irregular muda de uma maneira que a gente não espera, que a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Por exemplo, acordar era wake, o passado é woke. Quem diria? O passado de get é got. Quem diria? O passado de take é took.
Quem diria? O passado do verbo have é had. E quem diria? Quem poderia imaginar que o passado de eat é ate? Quem poderia imaginar que o passado de drink é drank? O passado de leave, de sair, de se ausentar, é left. O passado de go, presta atenção, o passado de go é went. Ninguém imaginaria que isso ia acontecer. Por isso esses verbos são considerados irregulares, ou seja, a mudança do passado muda completamente. O que você tem que fazer? Adivinha? Memorizar. É aqui que a gente separa o joio do trigo, porque quem não fala passado não conta história. Quem não fala passado não vai para uma entrevista de emprego e fala o que aconteceu. Quem não fala passado não conta o que você fez hoje. O que você fez hoje? Acordei, levantei. Você não conta. O passado de make é made, o passado de do é did, o passado de meet é met, encontrei, conheci. O passado de find é found. O passado de hear é heard. O passado de see é saw. O passado de tell é told. Estou passando a pronúncia para vocês. Que o passado de say é said. O passado de go out, que é dar rolê, é went out. Até porque o passado de go é went. O passado de are, que você vai ver em algum momento o verbo are, tipo you are. O passado é were. O passado de is e de am é was. O passado de sleep é slept. O passado de came é come. Perdão. O passado de come, que é vir, é came. O passado de know é knew. O passado de think, que é pensar, imaginar ou achar, é thought. Uma daquelas palavras com TH ou UGH, que é tão difícil, né? O passado de buy, que é comprar, é bought. Como que a gente ia imaginar que os verbos que eu já conhecia, tão fáceis na minha cabeça, ia mudar dessa maneira? E além disso, né, os verbos irregulares, eles são verbos A, B, C, ou seja, a mudança do passado, basicamente o verbo muda para o passado, só que o particípio dele, que a gente vai precisar desse verbo em algum momento, vai ser também uma forma que você nem esperaria. Por exemplo, have, had, o verbo ser vira been, o verbo fazer, que é do, vira done, você tinha visto did, mas aí ele tem um formato C que é o done. Você tem o get virando got, também no particípio, o tell virando told, o sleep virando slept. Você vai falar assim, Bruno, mas o slept é o passado, perdão, o slept é o passado, mas também é o particípio. Quem diria? É totalmente irregular, inesperado, improvável. Essa é uma das maiores dificuldades que você vai ter com o inglês, é memorizar os verbos no particípio. Combinado assim? Eu vou ler essa lista para você, para a gente poder passar por elas, né? Então, done, got, told, slapped, left, done, tem 2 done. Made, found, seen, come, taken, lost, forgotten, sent, eaten. Eaten é o passado, é o particípio do comer, eat. Ate no passado, eaten no particípio. ABC tem 3 formatos para ele. Drink, que era drank, agora vai virar drunk no particípio. Buy, que era bought, continua sendo bought. O know, I don't know, eu não sei, I don't know. Know é saber. Knew é o passado. E known é o particípio. Essas coisas a gente memoriza ao longo do tempo, tá bom? Mas eu tive o cuidado e o carinho de escolher para vocês os verbos mais importantes do inglês. A gente já viu 2 mudanças que acontecem com os verbos. A primeira mudança é com acréscimo de S, quando a frase se constrói com he ou she. A segunda mudança é em relação ao passado dos verbos, que pode ser uma mudança regular, bonitinha, ou uma mudança totalmente irregular. E agora a gente faz o acréscimo de ing nos verbos. Isso pode acontecer. Você está lendo um texto, você está assistindo um filme, ou conversando com alguém e a pessoa fala working. Você fala, putz, eu sabia o que era work. Agora working, o que é o in? O ing do inglês é o NDO do português. Ou seja, é o trabalhando, estudando, é o contínuo, não é estático o trabalho. É trabalhando, não é estudo, é estudando, não é viajo, é viajando, não é moro, é morando. São formas de você expressar o verbo numa forma mais contínua, mais movimentada do verbo. Por exemplo, trabalhar, que era work, vira working, study, studying, travel, traveling, live, living, help, helping, do, doing, make, making, go, going, watch, watching, listen, listening, look, looking, talk, talking, enjoy, enjoying, think, thinking, learn, learning,
E wearing, por exemplo, eu estou wearing, estou vestindo. Não é que eu visto essa camiseta branca. Não é um hábito meu, um fato. Mas é algo contínuo que estou fazendo nesse momento. Ou estava fazendo em algum outro momento. Ou estarei fazendo em algum outro momento. Então, o ing de fato, ele não é nem presente, nem passado, nem futuro. O ing é só uma forma de expressar esse verbo de uma forma mais contínua, mais movimentada, tá bom? Isso é o ing, que pode ser acrescido ao final dos verbos. Tem uma coisa muito interessante sobre verbos também, é quando a gente adiciona o ER ao final de um verbo. O que significa adicionar um ER ao final de um verbo? Significa dizer que alguém está executando aquela ação. Então parou de ser verbo e virou um substantivo. Porque se jogar é play, player é o jogador. Se trabalhar é work, worker é o trabalhador. Olha que legal. Travel, se era viajar, traveler é o viajante. Teach é ensinar. Teacher sou eu, o professor. Entende? Que é a pessoa que executa aquela ação. Se sing é cantar, singer é o cantor. E a gente vai começando a entender as letras que a gente adiciona ao final das palavras para construir novas palavras, mas tinha uma história por trás, né? Manage, que era gerenciar, agora manager é o gerente, organize é organizar, organizer é o organizador, se help é ajudar, helper é o ajudante, se speak é falar, speaker é o alto-falante, é o orador, é o falante, se do é fazer, o doer é aquele cara executor, se kill é matar, o killer é o assassino, é o matador, por isso que é serial killer, certo? Advise advise com S, né? É aconselhar, advisor seria o conselheiro. Se listen é ouvir, listener é o ouvinte, watch, assistir, watcher, observador, o assistidor, não tem, né? O observador, o cara que é da audiência, né? Take é tomar, taker é o tirador, o tomador de coisas. O learn é aprender, o learner é você, o aprendiz que está executando a ação de aprender. Se read é ler, reader é o leitor, write, escrever, writer é o escritor. Se drive é dirigir, driver é o motorista. O que eu fiz ali com cook? Cook não tem ER? Bom, tá aí, deixei para você uma dica. Que cook é cozinhar e cook também é cozinheiro. Então é uma palavra que não coloca o ER no final, não coloca o ER no final. Não tem muitas, essa daí é uma das mais importantes para você, tá bom? Muito bem, o que mais sobre verbos? A última coisa sobre verbos. Existem muitos verbos no inglês terminados com ATE. O que isso significa? Nada, na verdade. Que tem muitos verbos terminados com ATE. Por exemplo, create, celebrate, appreciate. A maioria das palavras terminadas com ATE são verbos, né? Appreciate, palavra muito importante para o inglês, appreciate, viu? Participate, motivate, investigate, dominate, communicate. Tá bom? São palavras terminadas com ar, né? Celebrar, investigar, participar, comunicar, dominar. Existem muitos verbos no inglês com a terminação de ATE. E a gente vai falar muito sobre terminações. Mas agora é hora de falar dos substantivos. Tudo que você precisava saber sobre verbos, eu expliquei, tá bom? Agora, substantivos. O que muda nos substantivos? Basicamente, por exemplo, boy, girl, man, woman, como essas palavras se transformam. É possível que elas se transformem? É possível. Por exemplo, a questão do plural. O que é o plural? É quando você tem uma coisa só, é um boy, um boy. Agora, tem dois garotos, two boys. É sobre a quantidade. Substantivo é a quantidade de coisas. O S a gente adiciona ao final desses adjetivos, perdão, ao final dos substantivos para dar a ideia de que tem mais de um, assim como no português. Nenhuma diferença. Por exemplo, boy vira boys, girl vira girls, place vira places, friend vira friends, table vira tables, chair vira chairs, flower vira flowers, animal vira animals no plural, book vira books, time vira times, night vira nights, day vira days. Eu acho que apartments não é a melhor tradução de times, né? Tá erradinho aqui. Times, a melhor tradução isso é para tempos ou vezes, né? Quantas vezes? Fica aqui essa correção ao vivo para você. Agora, existem plurais irregulares. O que isso significa? Que a palavra modifica completamente. Olha que legal. Um plural irregular é
é uma palavra que se modifica completamente no plural. Ou seja, man, que era homem, vira men. Woman, que era mulher, vira women. Child, que é criança, vira children. Person, que é uma pessoa só, vira people. Esposa, que é wife, vira wives. Vida, que é life, vira lives. Faca, que é knife, vira knives. Peixe, que é feixe, continua sendo feixe, mas é no plural. E aí, vamos fazer o quê? É irregular. Irregular é uma coisa que você não espera que vai acontecer dessa maneira, que é totalmente inesperado. Potato vira potatoes, tomato vira tomatoes, hero vira heroes, mouse vira mais. Potato é batata, tomato é tomate, hero é herói. Mouse vira mais. Quem diria, né? Que um rato é mouse e 2 ratos é mais. Um foot, 2 pés são feet. Meus pés estão molhados. My feet, não my foot, porque foot é um só. Tooth vira teeth. E aqui eu não vou encher essa tela de palavras, porque as principais palavras estão aí. Poderia ter colocado ovelha e outras palavras assim que pouco importa pra gente, né? Mas eu acho que as principais estão na tela para você, tá bom? Plural de substantivos. Pode ter um plural regular, que são palavras bem bonitinhas, né? Terminadas com S, ou plurais irregulares, que são palavras que modificam completamente a escrita. E aqui para você está uma lista de de substantivos dos mais importantes do inglês. O que são essas palavras da tela? São palavras que não têm plural. Então, Bruno, eu precisava de um pouco de ajuda. Mas não é uma ajuda só, eu precisava de muita ajuda. A gente vai dizer some help. Eu precisava de algumas informações. Informação não tem plural no inglês. Você vai dizer pieces of information. Conselho, cara, eu recebi 3 conselhos na semana passada. No inglês eles não quantificam conselho. Então você vai dizer pieces, pedaços, nada a ver, né? Pieces of advice. Eu tenho, cara, muito orgulho, não é pouco, hein? Não é um orgulho, eu tenho muito orgulho de você. Much pride. Agora, eu me diverti muito. Divertir, a diversão, muita diversão, não é pouca diversão, é muita. É mais de uma, é 2, 3, 4, também não quantifica. Então a gente vai dizer a lot of fun. Eu queria muitos arrozes, a gente não fala arrozes também no português, né? Arroz também é uma palavra que não tem plural no inglês. Então a gente vai dizer a kilo, 2 kilos of rice. Copos de café. Café não tem plural, eu quero 2 caféses. Ninguém fala assim, né? Então a gente vai dizer 2 cups, 2 copos de café, of coffee. Eu queria uma jarra, eu queria 3 sucos. No inglês a gente não fala 3 juices. Não tem juices, não tem juice no plural. Você vai falar a jar, 2 jars, 3 jars of juice. Cara, eu recebi, essa palavra aqui é muito boa, né? Eu recebi 3 feedbacks essa semana, feedbacks, no português tem um Szinho na hora que a gente dá uma americanizada aí, mas no inglês feedback não tem plural. Então a gente vai dizer some feedback. Se você quiser dizer que é mais de um feedback. Se eu quero dizer que eu tomei um pouquinho de chá, não foi um chá só, foi 2, 3 copos, né? Eu vou dizer some tea. Um copo de água, água não tem plural. Então você vai dizer a glass of water, 2 glasses of water, 3 glasses of water. Water, eu quero 2 waters. Não funciona no inglês, tá bom? Water não tem plural. Seria um erro gramatical aí de fala. Um pedaço de pão, uma fatia de pão, a loaf of bread. Eu queria, cara, caiu muito óleo aqui na minha casa. A lot of oil. Não caiu oils. Não tem plural. Essas palavras não tem S no final. Uma pitada de sal, né? A pinch of salt. 2 pedaços de carne. Eu queria 2 meats. 2 meats. Não tem meats. Não tem plural de meat. Então, 2 pieces of meat. Você poderia pensar em 2 colheres de manteiga, não é 2 manteigas. Imagina pegar, me traz 2 manteigas, você vai me trazer o pote de manteiga. Mas manteigas, no plural, não tem butters, né? Então, a spoonful of butter. Muito inglês, estou aprendendo muito inglês. A lot of English. Você não está aprendendo 2 Englishes, não tem plural também. Como que você vai fazer o plural de ar? Airs, não tem, tá bom? Much air, a little sugar, açúcares. Talvez o saco de açúcar, um pouco de açúcar, mas sugar não tem plural também, tá bom? Você tem que prestar muita atenção, não é uma atenção, são 2, 3, não dá nem para quantificar. É muita atenção, a lot of attention. Attention também é uma palavra que não tem plural. E money, money não tem plural, você vai dizer a lot of money, muito sangue na minha roupa, meu Deus do céu. Much blood.
Mas você não vai falar two bloods, dois sangues, né? Eu queria two monies, queria dois dinheiros. Não funciona, tá? Você vai dizer a lot of money, much blood, a lot of music. Ah, escutei muita música, muita, não é pouco, é muita música essa semana, é mais de um. Mas eu vou dizer music, a lot of music. Cara, eu tô muito feliz, é muita felicidade na minha vida. A lot of happiness. Felicidades não tem plural no inglês também, tá bom? Então é importante você saber que existem palavras no inglês que não tem plural. Quando a gente fala de palavras, a gente está falando de plural, né? Está falando só sobre substantivo. Combinado assim? Muito bem. Alguns substantivos que têm uma terminação igual no inglês. Por exemplo, terminação de ION, que é o information, nation. Essa terminação é o são, né? Percebe que todas as traduções aqui, não sei se todas, né? Tem a tradução de são. E a gente vai ver várias terminações do inglês a partir de agora. O que é uma terminação? São palavras que terminam com ION, com S, com ER, com ING. Essa terminação de ION é muito comum no inglês. E eu vou te falar algumas palavras que terminam assim que você já deve conhecer por ser brasileiro. Por exemplo, information, nation, education, creation, animation, station, session, mission, vision, division, conclusion e version. Todas essas palavras terminadas com ão e todas elas com a mesma terminação de escrita. Então, são palavras que você provavelmente já conhece por ser brasileiro. Por exemplo, client, palavras terminadas com ENT, né? Perdão, só um minuto. Palavras terminadas com ENT. Por exemplo, client, fluent, present, intelligent, student, president, efficient, violent, investment, argument, movement, development. Todas as palavras terminadas com ENT são palavras que você já deve conhecer também. Palavras terminadas com ISM, que a pronúncia é de ism, feminism, capitalism, sexism, organism, racism, pessimism, autism, optimism. Tem pelo menos 2, 4, 6, 8. 8 palavras para você com essa terminação que você já vai adicionando no seu vocabulário naturalmente. Agora, adjetivos no inglês. Quais são as mudanças que podem acontecer com os adjetivos? A gente viu mudanças em verbos, a gente viu todas as possíveis mudanças que os substantivos podem ter, de plural irregular, e de palavras que não têm plural, e agora a gente vai ver o que acontece com os adjetivos. Os adjetivos, eles são palavras que dão característica para as coisas. E no final das contas, a gente pode usar a característica de beautiful e comparar essa beleza. Então tem gente que é beautiful, tem gente que é very beautiful, mas às vezes eu posso dizer que entre eu e você, quem que é mais beautiful? E aí tem um jeito certo de falar isso no inglês, adicionando letras, geralmente, eu vou explicar isso a partir de agora. O que acontece? Quando você vai dizer que você, eu quero aparecer de novo, quero dizer que você é a pessoa mais bonita da sua família, eu vou dizer que você é a pessoa the most, tá na tela? The most beautiful, the most intelligent, é a top 1 dessa qualidade. Tem muitas pessoas, mas você é o top 1. Ninguém é melhor que você nisso. Ou nenhum outro produto é mais caro. The most expensive, the most popular, o mais famoso, the most famous de todos. O mais poderoso, the most powerful, o mais efetivo seria the most effective, the most creative, the most important, the most efficient. Efficient eu já falei, né? The most difficult, the most patient, the most comfortable. Para todos esses adjetivos, eu estou dizendo que, usando the most, eu estou dizendo que é o top 1 dessa qualidade comparado a um grupo de coisas. Então, da sua família, dos seus amigos, dos produtos que eu tenho à minha disposição, tal produto, tal pessoa é o top 1 dessa qualidade. A gente pode usar os adjetivos também dessa maneira, mas por que eu estou trazendo isso se a gente não adicionou nada novo? A gente só adicionou aqui o the most. Acontece, que eu vou trocar de tela agora, você vai ver, que com adjetivos como beautiful, intelligent, expensive, percebe que são adjetivos de várias letras, né? Tamanho muito grande. A gente sempre vai usar the most. Quando o adjetivo ele for pequenininho, a gente vai usar o EST no final dele. Então, onde era young, vira youngest. Onde era old, velho,
palavra pequena. Adiciona o EST no final, que é a mesma coisa. Você vai falar o mais velho da família, the oldest. O mais jovem, the youngest. O mais fácil, the easiest. O mais barato, the cheapest. O mais alto, the tallest. O mais barato tem dois, né? Mais barato. The cheapest. O mais alto, a coisa mais alta que eu já fui, nosso lugar mais alto que eu já fiz, que eu já vi, the highest. O preço mais alto, the highest price. O menor de todos, the smallest. O mais fácil, the easiest de novo. O mais profundo, the cheapest, o mais longo de todos, the longest, o maior de todos, the biggest. Essas palavras, adjetivos, recebem o EST no final para dizer que é o top 1 dessa qualidade. É daí que nasce o the best. Você já viu best, né? O que é o best? É essa dinâmica que eu estou explicando para o adjetivo good. O good, ele tem essa mudança irregular, inclusive no português, né? Que a gente fala o mais bom, não, a gente fala o melhor, the best, não the goodest. Enfim, o conceito aqui é que adjetivos pequenos, como young, old, de poucas palavras, de poucas letras, recebem um acréscimo de EST quando você quiser dizer que é o top 1 dessa característica, desta qualidade. Acontece que quando eu vou comparar você com um grupo de coisas, eu sempre vou usar o EST. Quando eu for dizer que entre eu e você, não você na sua família toda, entre eu e você é mais bonito que eu vou dizer more. A gente vai usar a palavra more. Então, more beautiful, entre eu e você. É uma comparação entre dois, não é uma comparação com um grupo, é uma comparação entre duas coisas, A versus B, eu versus você. O Messi versus o Cristiano Ronaldo, o Titanic versus o filme tal, o Leonardo DiCaprio versus Johnny Depp. É uma comparação entre dois. O produto A, produto B, o fato A, o fato B. Quem que é more beautiful? A cidade A, a cidade B. More intelligent, more expensive, more popular, more famous, more powerful, more effective, more creative, more important, more difficult, more patient and more comfortable. E todas essas palavras a gente usa more quando eu estiver fazendo uma comparação entre dois. E aqui embaixo está escrito than, porque than é o que, a palavra que comparativa. Porque a gente fala mais bonito que. Tem duas coisas comparando, né? A mais bonito que B. B mais bonito que A. Esse que sempre vai ser o than. Então a frase ficaria alguma coisa como more beautiful than, more intelligent than, more expensive than, more popular than. E aí você vai entendendo como essas frases vão se construindo. Ao passo que a gente tinha o acréscimo de EST no final de adjetivos pequenos, quando você estava falando sobre top 1, agora você tem um acréscimo de ER no adjetivo quando você estiver fazendo essa comparação com os adjetivos pequenos. Então, o que era big vira bigger quando você vai comparar esse adjetivo. Então, bigger, older, closer, faster, taller, são sempre adjetivos com esse ER no final, que significa que ele está sendo comparado entre dois elementos. Tá claro? Higher, happier, easier, deeper, safer, lower. E daí nasce o que você já deve ter ouvido como better, por exemplo. Better, que é uma comparação do good. Eu não falo que você é mais bom que eu falo que você é better do que eu. Certo? E para o mesmo adjetivo a gente tem, para a mesma dinâmica a gente tem a variação de bad, que vira worse, e far, que vira further. Bruno, o que é o worse? Estava lendo um texto, alguém falou assim, não sei o que é worse. Worse é o bad, só que estava sendo usado numa comparação. Tá bom assim? Combinado? Muito bem, existem adjetivos terminados com a terminação de "eve". O que é "eve"? Nada, é uma terminação comum do inglês. Aggressive, positive, creative, productive, offensive, competitive, attractive e sensitive. Todas essas palavras são terminadas com "eve" e são adjetivos. São terminações comuns do inglês. Tem terminações de "able". O que é "able"? É uma terminação de palavra, são letras que a gente adiciona mais em algumas palavras e todas elas são adjetivos. Por exemplo, possible, flexible, terrible,
responsible, sensible, incredible. Tem uma palavra mais aí erradinha, né? Peço perdão por isso. E comfortable, tá bom? Comfortable seria confortável. Palavras terminadas com ic são palavras muito comuns no inglês, também são adjetivos. Tem algumas coisas que são logic, automatic, um carro pode ser automatic, plastic, academic, romantic, basic, organic, dramatic, specific, chaotic, fantastic, aesthetic, que é estético, music, public, magic e dynamic. Todas essas palavras são terminadas com ic, é uma terminação comum do inglês, e todas essas palavras também são adjetivos. Alguns adjetivos. As palavras terminadas em ic são adjetivos. Dá para pensar dessa maneira também. Muito bem. Além dessas terminações de adjetivos substantivos, temos também palavras terminadas com li. Li, que significa mente. Ou seja, são adjetivos de verbos, né? Como que você descobriu isso? Curiosamente, alguma coisa aconteceu, absolutamente alguma coisa aconteceu, de uma maneira devagar alguma coisa aconteceu, são adjetivos de verbos, advérbios, tá bom? Curiosamente, curiously, palavras importantes, todas terminadas com li, todas terminadas com mente no final. Curiously, absolutely, slowly, silently, amazingly, exactly, extremely, finally, freely, highly, truly, kindly, loudly, wrongly, correctly. De que maneira? Easily. De que maneira? Quickly. De que maneira? Politely. De que maneira? Specifically. De que maneira? Usually. De que maneira? Especially. De que maneira? Luckily. De que maneira? Suddenly. De que maneira? Strategically. Strategically. Tá bom? São palavras importantes do inglês. Tem muitas terminações, tá? A gente vai de ire a partir de agora. O que é o ire? Ire é uma terminação de palavras do inglês também, que é o dade. Ire, no português, é o dade. Por exemplo, curiosity, curiosidade, ability, habilidade, responsibility, responsabilidade, similarity, similaridade, reality, realidade, productivity, produtividade, intensity, intensidade, mentality, personality, utility, activity, priority, loyalty, clarity, majority, diversity, anxiety, difícil essa, né? Anxiety, quality, minority, necessity, honesty, community, gravity, opportunity. Todas as palavras terminadas com ire, palavras muito comuns do inglês, que significa dade. Full, o que é o full? Full é quando você diz que algo está cheio daquilo. Ou seja, você tira o full, olha para o que vem antes e você sabe que é uma palavra construída. Não é uma palavra aleatória, é uma palavra construída. Beauty é beleza, beautiful é cheio de beleza, bonito. Respect é respeito, cheio de respeito é respectful, respeitoso. Success é sucesso, mas successful é bem-sucedido, tudo adjetivo aqui, tá? Useful é útil, cheio de utilidade. Hope é esperança, mas uma coisa cheia de esperança é uma pessoa esperançosa. Hopeful, e aí segue, tá bom? Cheio de ajuda, prestativo, né? Helpful, colorful, powerful, peaceful, thankful, wonderful, graceful, painful, careful, awful, essa palavra é boa, tá? Adjetivo bom. Awful, insightful, trustful, doubtful, meaningful, stressful. Corta o full e você lê o que vem antes e você sabe de que palavra se originou stressful. Uma coisa cheia de estresse, é uma coisa estressante, cheia de. Muito bem, a próxima é o oposto, é o less. O que é o less? É uma terminação de palavras, de construção de palavras que dão a ideia de que você está sem aquilo. Enquanto full era cheio, o less é sem. Uma coisa endless é uma coisa sem fim. Uma coisa homeless é uma pessoa sem teto. Não tem lar, porque home é lar. Care é cuidado. E careless é uma pessoa descuidada, sem cuidado. Useless é uma coisa inútil, são adjetivos, tá? Hopeless é uma coisa sem esperança.
desamparado, como está na tradução, né? Meaningless, sem sentido. Countless, incontável. Reckless, imprudente. Worthless, sem valor. Flawless, sem defeito. Relentless, sem piedade ou implacável, né? Selfless, não tem o self, não tem o eu. É sem o eu, é para os outros. É selfless, é altruísta. Speechless, eu fiquei speechless naquele dia, porque eu estava sem palavras, certo? Não tinha o que dizer. Priceless, não tem preço, né? Algumas propagandas do Mastercard dizia priceless, sem preço. Pointless, é uma coisa qual que é o ponto? Qual que é o ponto disso? Tá pointless, tá sem sentido. E ruthless é uma coisa cruel também. Então lembrar que o less dá a ideia do sem, combinado? E o ness? O ness é uma terminação de palavras que transforma o adjetivo em substantivo, ou seja, eu tiro o ness da história e eu olho para o que veio antes, eu posso imaginar qual que era o adjetivo que veio antes e, portanto, o substantivo que se transformou. Por exemplo, fit é encaixe, é um encaixe, mas fitness fit é uma pessoa, eu me perdi aqui. Fitness, em boa condição física. Happiness é felicidade, veio da palavra happy, happiness. Busy, business. Dark, darkness. Aware, awareness. Aware é consciente, consciência, awareness. Weak é fraco, weakness, fraqueza. Sad é triste, sadness, tristeza. Good é bom, goodness é bondade. Willing é disposto, mas willingness é a disposição. Forgive é perdoar, ou perdão, ou forgive é perdoar. Forgiveness é o perdão. Kind é gentil, kindness é a gentileza. Open é abrir, openness seria a abertura. Lonely, I'm Mr. Lonely, não é? Lonely é solitário, loneliness seria a solidão. Ill é doença, illness seria... Ill é doente, illness é a doença. Bright é brilho, bright é brilhar. Brightness é o brilho. Competitive é competitivo. E competitiveness, deixa eu trazer o ness para cá. E competitiveness é a competitividade. Combinado? Então, o ness transforma adjetivos em substantivos. Essa é uma das funções do ness. São palavras construídas. A gente tem o shape também, que na verdade não transforma nada em nada, né? Ele transforma substantivos em outros substantivos. Relação, relation, relacionamento, relationship. Amizade, amigo, friend, amizade, friendship. Líder é leader, liderança é leadership, championship, citizenship, scholarship, bolsa de estudos, censorship, censor é censurar, censorship é a censura, partner é o parceiro, partnership é a parceria, hardship é a dificuldade, todos os ships são traduzidos como substantivos no inglês, tá bom? Entrepreneurship, worship, ownership, internship. Intern é o estagiário, internship é o estágio, member é o membro e membership é a filiação, hardship, dificuldade, está repetido, e kinship é a afinidade, parentesco, tá bom? Agora a gente vai ver palavras que a gente adiciona, a gente vai ver letras que a gente adiciona antes da palavra. Como assim letras que a gente adiciona antes? A gente chama sufixo as letrinhas que a gente coloca no final da palavra e prefixo as letras que a gente coloca antes. Por que isso é legal? Porque você vai expandindo o seu nível de vocabulário de uma forma muito rápida. Por exemplo, do é fazer e undo é desfazer. É sempre o contrário, né? O an, não só o an, né? A gente vai ver uma lista com an, com this, com n e com em. Esses quatro prefixos, essas quatro combinações de letras que a gente coloca no começo das palavras dão a ideia do contrário daquilo. Então, se do é fazer, undo é desfazer. Uncomfortable, unable, unhappy, unwrap, uncertain, unfair, unexpected, unemployed, unfriendly, uneasy, unimportant. Nesse sentido, a gente tem dislike, dishonest, disagree, disappear, disadvantage, discover, discount, dishonor, disobey, disorganized, disrespect, disorder. É sempre o oposto, é o contrário. Ó. Disillusion, disguise, disconnect, disapprove e assim por diante. A gente também tem o in,
que tem o competent e o incompetent. Tem o incredible, incapable, incorrect, inseparable, inadequate, invalid, independent, insane, inequality, ineffective, informal. Tem o formal e tem o informal. Tem o preciso e tem o impreciso. Accurate e inaccurate. Complete e incomplete. Different and indifferent. Comparable and incomparable. Você já está ganhando 2 vocabulários de uma vez só. Ability e inability. Humane and inhumane. Secure, insecure. Coherent, incoherent. Ok? Combinado assim? E o im, poucas palavras com im, mas vale a pena falar dele. Por exemplo, palavras importantes como impossible, impolite, imperfect, impatient, immoral, impersonal, immortal e immature. Combinado assim? Muito bem. De novo, né? De repetição. Tocar de novo. Replay, é uma palavra que você conhece, replay. Redo, reuse, são palavras construídas a partir de palavras bases. Reflect, return, reincarnate, reject, recapitulate, rearrange, reduce, regenerate, redeemer. Christ, redeemer. Muito bem? E o mês? O mês é legal. Gosto muito do mês. Mês nada mais é do que um erro, do que uma mal execução, mal entendido. Por exemplo, misinterpret, misbehavior, misuse, use, misuse, mau uso, understand, entender, misunderstand é mal entendido, é um entender errado, mistake, misread, misplaced e misinformed. Combinado assim? Temos mais. Over. O over é legal também. É o último, tá? Acho que é o último, né? É o último. Over dá o sentido do excesso. Over é um excesso. Por exemplo, um excesso ao longo do tempo, acima do tempo, para além do tempo, overtime, overtake, ultrapassar, overload é uma sobrecarga. O over sempre é um excesso de coisa. Overthink é problema, hein? Ficar overthinking. Overproduction vai dar despesa. Overdo é fazer para além do que você precisava e você vai se ferrar depois. Pô, você está fazendo além, está em excesso. Overdo, overcome, uma palavra importantíssima para você, que é superar dificuldades, né? Overcome e excesso de confiança é um problema, né? Overconfident. Então, over também dá uma ideia para você, dá para entender o que a pessoa quer dizer, porque é sempre algo para além do necessário. Tá bom? Bom, tudo que você precisava saber sobre palavras do inglês está explicado para você. Você sabe verbos, adjetivos, substantivos, sabe como essas palavras se constroem, como elas se modificam, e agora a gente vai ver como elas se combinam com outras palavras. E aí a gente começa a ver agrupamentos. Como que a gente pode agrupar adjetivos? Como que a gente pode agrupar adjetivos? Adjetivo se agrupa, se combina com substantivos. Olha que legal. Então, a gente poderia ter muitas combinações com os substantivos da direita, né? Good é bom. Eu posso usar good com music, então eu posso começar a combinar as palavras do inglês como good music, good job, good place, good party. Olha a minha frase começando a tomar corpo, ó. Good health, good news, good movie, good future, good life, good time, good idea, good days, good start, good results, good sleep, good people, good morning, good afternoon, good evening e good night. A diferença de good evening para o good night um é chegada, o outro é despedida, tá bom? Muito bem, você pode também ter combinações com adjetivos muito comuns, combinar o new com palavras. Por exemplo, new o quê? New clothes, new project, new phone, new place. Você precisa ir repetindo junto comigo, tá? New year, new book, new product, new trend. Novo compromisso é um new appointment. Um novo trabalho é um new work. Uma nova pessoa é uma new person. Uma nova música é new song. Um novo curso é um new course. Um novo professor é um new teacher.
nova postagem, você vê lá, né, uns gifzinhos no Instagram, new post, new comment, new opportunity, new issue, new friend e new relationship. Tem outros adjetivos que é muito bom muito legal de combinar, que é o easy. O easy, você sempre vai colocar ele antes do substantivo também. Você vai dizer easy task, easy game, easy question, easy test, easy recipe, easy choice, uma escolha fácil, né? Uma receita fácil, uma decisão fácil, é uma easy decision, é um processo fácil, é um easy process, é uma lição fácil, é uma easy lesson, easy option, easy workout, easy job, é um trabalho fácil, é um emprego fácil, uma solução fácil, easy solution, uma dieta fácil seria easy diet, um plano fácil é um easy plan, uma semana fácil às vezes é uma easy week, uma leitura fácil, uma easy reading, um método fácil é um easy method, um jeito fácil é um easy way e dinheiro fácil é easy money. Combinado assim? Você pode ter também combinações com beautiful. O que você pode dizer de beautiful? Beautiful o quê? Olhos bonitos, beautiful eyes. O beautiful vem primeiro, o adjetivo vem primeiro na hora de combinar com o substantivo. Beautiful face, beautiful melody, beautiful city, um vestido bonito seria um beautiful dress, um sorriso bonito é um beautiful smile, uma vista bonita, cheguei num lugar que tem uma vista bonita, beautiful view, uma flor bonita é uma beautiful flower, um dia bonito, beautiful day, uma foto bonita é um beautiful photo, um prato bonito, um prato não o plate, o físico, tá? Mas aquele prato com a refeição que você pede, né? Vem lá todo bonitinho, beautiful dish. Um corpo bonito é um beautiful body, uma cor bonita é uma beautiful color, uma mulher bonita é uma beautiful woman, um homem bonito é um beautiful man, uma noite bonita é uma beautiful night, um momento bonito é um beautiful moment. A letra de música bonita é uma beautiful lyrics, e uma maquiagem bonita é uma beautiful makeup, e uma mensagem bonita, quase você lê massagem, uma mensagem bonita é um beautiful message. Ficando rouco já, hein? Big, o que é uma coisa big? Big é grande, lembrando que os adjetivos vêm primeiro. Então, um sonho grande, big dream, um grande problema, um big problem, um lugar grande, um big place, um irmãozão, né? Big brother, um espaço grande é um big space, uma loja grande é uma big store, um desafio grande é um big challenge, uma casa grande é uma big house, um animal grande é um big animal, uma academia grande é uma big gym, uma imagem grande é uma big picture, a grande imagem, né? Um grande erro é uma big mistake, um grande país é um big country, um grande amigo é um big friend, uma grande amizade seria uma big friendship, um grande exemplo seria um big example, um grande cômodo seria um big room, uma grande coisa é uma big thing, uma grande audiência, big audience, uma grande família, uma big family. Combinado assim? Eu vou trazer para você black e different. O que pode combinar com black? Black você pode combinar com black coffee, black hair, um cabelo preto, um sapato preto, uma jaqueta preta, um chá preto, black shoes, black jacket, black tee, black pants, black cat, black skirt, black culture, black bag, black panties, black shirt, black car, black coat, black dog, black people, black clothes, black eyes. Olha, black eyes, na verdade, quando você tá com o olho roxo, tá? Black eyes. Black nails, unhas pretas e um buraco negro. Black hole. Combinado? E different, eu gosto do different, hein? Different. O que você pode combinar com different? Veja, uma opinião diferente, different opinion. Uma perspectiva diferente, o adjetivo vem primeiro. Different perspective. Uma cultura diferente, a different culture. Um estilo diferente, é um different style. Um conceito diferente é um different concept. Um objetivo diferente é um different goal. Uma estratégia diferente é uma different strategy. Um idioma diferente é uma different language. Uma direção diferente é uma different direction. Um modo, um jeito, um caminho, uma maneira diferente. Jeito, modo, caminho, maneira, tá bom? Várias traduções para way e different way. Uma solução diferente, different solution. Tempos diferentes. Né? Estamos em tempos diferentes, different times, um ambiente diferente, a different environment, uma ideia diferente, uma different idea, uma abordagem diferente, que é o que a gente está fazendo, uma different approach, um conteúdo diferente, é um different content, um contexto diferente, é um different context, uma rotina diferente, é uma different routine, e um comportamento diferente, é um different behavior, e uma reação diferente, é uma different reaction, combinado? Eu acho que a gente está
bem de adjetivos. Agora, com adjetivos você ainda pode colocar palavras que dão intensidade, porque tem coisa que é bonita, né? Mas tem coisa que é muito bonita. Tem coisa que é diferente, mas tem coisa que é muito diferente. Tem coisa que é grande, tem coisa que é muito grande. Como a gente vai intensificar esse adjetivo? Como que a gente vai falar que tem muito disso? A gente vai dizer, por exemplo, very. O que é o very? O very é uma palavra que dá muito para intensidade. Very, a definição de very é muito, mas você só usa very com adjetivos. Isso é para anotar. Very beautiful, muito bom, very good, muito ruim, very bad, muito longe, very far, muito grande, very big, muito pequeno, very small, muito velho, very old, muito jovem, very young, muito diferente, very different, muito quente, very hot, muito frio, very cold, muito engraçado, muito divertido, very funny, muito feliz, very happy, very intelligent, very fast, very important, muito forte, very strong, muito inteligente, very smart, muito próximo, very close, muito fácil, very easy. A gente tem outras palavras que dão intensidade também, como por exemplo, so. So beautiful, so good, so bad, so far, tá bom? O so é só uma variação do very. Combinado? E o kinda? O kinda é uma variação de mediana. Enquanto o very e o so são muito ou tão, o kinda é mais ou menos. É meio bonito, mais ou menos bonito. Kinda beautiful, repete, tá? Kinda beautiful, kinda good, kinda bad, kinda far. É meio longe, né? Kinda far. É meio grande, kinda big. Achei meio pequeno, kinda small. Ele é meio velho, né? Kinda old. Achei meio jovem, né? Esse negócio aí. Kinda young. É meio diferente, né? Kinda different. É meio quente, kinda hot. Meio frio, kinda cold. Meio mais ou menos importante, kinda important. Meio feliz, kinda happy. Meio, aqui tá com a tradução errada, né? Meio engraçado, né? Kinda funny. Meio triste seria sad, kinda sad. Meio cansado, kinda tired. Meio mais ou menos rápido, kinda fast, kinda hard, kinda smart, kinda close, meio perto. É meio perto, kinda close. É meio fácil, kinda easy, assim por diante, tá bom? E se você tem o very, você tem o kinda, você vai ter o little. Little é um pouco. O que é um pouco? Um pouco feio, né? A little ugly. Um pouco bom. A little good. É um pouquinho bom. Um pouquinho ruim. A little bad. Meu inglês é meio ruim. A little bad. É meio longe daqui. A little far. É meio grande, né? A little big. É meio pequeno. A little small. É meio velho. A little old. É meio jovem. A little young. É meio... meio não, perdão, né? Tô traduzindo como meio. É um pouco. Vou de novo, tá? É um pouco bonito. Não tem bonito. Vou de novo. Um pouco feio, a little ugly. Um pouco bom, a little good. Um pouco ruim, a little bad. Um pouco longe, né? A little far. Um pouco grande, a little big. Um pouco pequeno, a little small. Um pouco velho, a little old. Um pouco jovem, a little young. Um pouquinho diferente, a little different. Tá um pouquinho quente aqui, né? A little hot. Ai, tá um pouco frio, né? A little cold. É pouco importante, não é muito importante. A little important. É pouco fraco, a little weak. É pouco engraçado, a little funny. Tá um pouco cansado, a little tired. Eu agora, tocando essa aula de uma vez só. Um pouco rápido, né? A little fast, teacher. Tá um pouco rápido, né? A little fast. É um pouco difícil, a little hard. Um pouco inteligente, a little smart. Um pouco perto daqui, a little close. Um pouquinho fácil, não é meio não, é pouco. Um pouco fácil, a little easy. É meio, um pouquinho fácil. Muito bem. Quantidade. Quais são as palavras que a gente usa quantidade? A gente não vai usar quantidade com adjetivos, a gente vai dar intensidade para os adjetivos. Com quantidade, a gente usa substantivos. Aqui está quantidade, né? Quantidade. A gente usa com substantivos. Ou seja, eu vou dizer que tem muitas coisas, eu vou dizer a lot of. O que é o a lot of? Eu estou dizendo que tem muitos. Muitos o quê? Palavras com plural. A lot of o quê? A lot of boys, a lot of girls, a lot of places, muitos amigos, a lot of friends, muitas mesas, a lot of tables, muitas cadeiras, a lot of chairs. Eu estou imaginando muitas flores, a lot of flowers. Estou imaginando muitos animais, a lot of animals, a lot of books, a lot of times, a lot of nights, a lot of days, a lot of men, a lot of women, a lot of children, tudo no plural, né? A lot of people, muitas esposas lá no Oriente Médio, pode, 4, 5 pessoas, né? A lot of wives.
O gato tem muitas vidas, né? A lot of lives, muitas facas, a lot of knives, a lot of fish. Pra você lembrar que que substantivos têm substantivos regulares, com plural regular e plural irregular. Ou seja, palavras que mudam completamente no plural e palavras que só adicionam um S no plural. Tá bom? Combinado assim? Temos mais, tá? Se você usar pouco, porque tem muito, tem pouco, né? Como que eu falo pouco em inglês? Few. Few é pouco. Então, por exemplo, poucos garotos, few boys. Poucas garotas, few girls. Poucos lugares, few places. Poucos amigos, few friends. Poucas mesas, few tables. Cara, eu fui num lugar que tinha pouca cadeira, few chairs. Poucas flores, few flowers. Poucos animais, few animals. Poucos livros, tá casas aí, né? Few books, poucas vezes, poucos tempos, few times, poucas vezes. Poucas noites, few nights, só poucos dias, few days. Cara, poucos homens resolveria isso daqui. Few men. Poucas mulheres resolveria isso daqui. Few women. Poucas crianças já são suficientes. Few children. Só é permitido poucas pessoas aqui. Few people. Poucas esposas. Few wives. Few lives. Few knives. Few fish. Tá bom? Muito bem. Você pode usar a lot of também com palavras que não têm plural. Lembra disso? A lot of help, a lot of air, a lot of advice, a lot of pride, a lot of fun, muito divertido, a lot of fun, muito arroz, ai meu Deus, comi muito arroz, a lot of rice, muito sangue, oh meu Deus, a lot of blood, palavras que não têm plural também, a lot of juice, a lot of feedback, a lot of money, a lot of water, a lot of bread, a lot of oil, a lot of salt, a lot of meat, a lot of butter, a lot of English, a lot of information, muita informação. A lot of information. Muito açúcar, a lot of sugar, faz mal, né? A lot of attention faz você aprender mais rápido. E você pode ter também o little. O que é o little? O little é o oposto do muito, né? Quando você está trabalhando com palavras que não tem plural. Então, pouca ajuda, little help, pouco ar, little air, pouco conselho, little advice, pouco orgulho, little pride, pouca diversão, little fun, pouco arroz, little rice, pouco sangue, little blood, pouco suco, little juice, pouco feedback, tem que ter mais feedback, né? Little feedback, pouco dinheiro, little money, pouca água, little water, pouco pão, little bread, pouco óleo, little oil, pouco sal, little salt, é bom, little salt, pouca carne, little meat, pouca manteiga, little butter, pouco inglês, little English, eu falo um pouco de inglês, a little English, eu recebi poucas informações, little information, eu como pouco açúcar, I eat little sugar, pouca atenção, little attention, ok? Muito bem. Tem muito, tem pouco. Palavras que têm plural e palavras que não têm plural. Com palavras que têm plural, few, com palavras que não têm plural, little. E agora? Essas palavras que têm plural, só que eu estou dizendo que tem alguns. Não é nem muito nem pouco. É alguns. Alguns em inglês é some. Some. Some things, algumas coisas, algumas garotas, some girls, alguns lugares, some places, alguns amigos, some friends, alguns textos, some texts, some moments, some questions, some animals, some videos, sometimes, some nights. Vou ficar aqui algumas noites, some nights, some days, some men, some women, some children, some people. Só algumas pessoas pensam dessa maneira. Some people, algumas chances, a gente só tem algumas chances para terminar. Some chances, algumas vidas, some lives, alguns sentimentos, some feelings, algumas decisões foram erradas, some decisions, algumas decisões foram certas, some decisions, algumas decisões, some decisions. E a gente tem também algum ou qualquer pessoa. Como que eu vou dizer qualquer? Any. Qualquer pessoa, any person, qualquer dia, any day, qualquer lugar, any place, qualquer hora, anytime. Qualquer momento, any moment. Qualquer problema você me chama. Any problem, qualquer ideia se me traz. Any idea. Qualquer animal, any animals, any animal. Qualquer música, any song. Qualquer texto, any text. Qualquer resposta, any answer. Qualquer motivo já é motivo, né? Any reason, qualquer sentimento que eu tivesse. Any feeling, qualquer vídeo, any video, não importa qual, qualquer chance, any chance, any opportunity, anything, qualquer coisa, qualquer pessoa, anybody, e aí você escreve junto, anywhere você escreve junto, qualquer lugar, qualquer restaurante, any restaurant.
Uau! Quais são as combinações que você pode fazer com verbos? Quais são as combinações que você pode fazer com verbos? Vamos ver. Você pode fazer combinações entre dois verbos. E você pode combinar o enjoy, que é curtir, com outros verbos. O detalhe é o seguinte, quando você combina enjoy com outros verbos, esse segundo verbo, ele recebe o acréscimo de ing. Então, se eu curto comer, eu vou dizer que eu curto comer, eu vou dizer I enjoy eating, I enjoy studying, eu curto trabalhar, I enjoy working, eu curto ler, I enjoy reading, mas o ing não é gerúndio? Não só, né? A gente adiciona o ing nos verbos em diversos momentos no inglês. O gerúndio era um, esse momento é outro. Existem alguma lista de verbos que a gente adiciona o ing, vou explicar de novo. Existe uma lista de verbos que como enjoy, que quando a gente coloca um verbo na frente dele, a gente coloca ele no ing. Por exemplo, eu curto comer, I enjoy eating. Eu curto estudar, I enjoy studying. Eu curto trabalhar, I enjoy working. Eu curto ler, I enjoy reading. Eu curto cozinhar, I enjoy cooking. Eu curto escrever, I enjoy writing. I enjoy smiling, I enjoy listening, I enjoy exercising, I enjoy watching. Eu curto ajudar as pessoas. I enjoy helping. O que você curte fazer? I enjoy practicing. Eu curto economizar. I enjoy saving money. I enjoy playing soccer. Eu curto amar as pessoas. I enjoy loving. Eu curto amar. Eu curto conversar. I enjoy talking. Eu curto reclamar. Eu não curto reclamar, né? I enjoy complaining. I don't enjoy complaining. Eu curto ser feliz. I enjoy being happy. Eu curto estar aqui. I enjoy being here. É o be com ing. Eu curto cantar. I enjoy singing. Eu curto correr. I enjoy running. Qual outro verbo, além do enjoy, que a gente adiciona o ing quando faz a combinação do enjoy com ele? É o finish. Então, eu termino de comer. Finish eating, finish studying, finish working. Bruno, quer dizer que toda vez que eu vi finish e um verbo na frente, esse verbo vai estar no ing? Essa é a combinação do verbo? Sim, essa é a combinação do verbo. Então, terminar de ler, finish reading. Termina de cozinhar, finish cooking. Termina de escrever, finish writing. Termina de sorrir, finish smiling. Termina de escutar, finish listening. Termina de se exercitar, e aí você toma banho, finish exercising. Termina de assistir, finish watching. Terminar de ajudar, finish helping. Terminar de praticar, finish practicing. Terminar de economizar, finish saving. Terminar de jogar, finish playing. Terminar de amar, finish loving. Terminar de conversar, finish talking. Terminar de reclamar, finish complaining. Terminar de ser, finish being. Terminar de cantar, finish singing. Terminar de correr, finish running. Outra palavra que a gente adiciona o ing na frente é a palavra hate. Então, por exemplo, o que você odeia fazer? I hate cleaning, I hate waiting. Eu odeio acordar. I hate waking up em determinado contexto. Eu odeio beber determinado. I hate drinking. Eu odeio pedir desculpas. I hate apologizing. Eu odeio chorar. I hate crying. Eu odeio estudar. I hate studying. Eu odeio desistir. I hate giving up. Eu odeio aceitar desculpa, sei lá, dos outros. I hate accepting. Eu odeio mudar. I hate changing. I hate speaking Italian, French or English, não sei. Eu odeio admitir que estou errado. I hate admitting. Eu odeio dançar. I hate dancing. Eu odeio trabalhar. I hate working. Eu odeio me exercitar. I hate exercising. Eu odeio seguir páginas do Instagram de fofoca. I hate following. Eu odeio reclamar. I hate complaining. Eu odeio ser ou estar. I hate being. Eu odeio ser ou estar triste. I hate being sad. Eu odeio tentar. I hate trying. Eu odeio cozinhar. I hate cooking. Toda vez que você combina hate, o verbo hate com outro verbo, esse verbo recebe o acréscimo de ing no final. Outro verbo que isso acontece é o avoid. O que você evita fazer? Eu evito ouvir pessoas negativas. I avoid listening. Eu evito assistir. I avoid watching. Eu evito comparar. I avoid comparing. Eu evito procurar
problemas, I avoid seeking. Eu evito confiar nas pessoas, I avoid trusting. Eu evito discutir, I avoid discussing. Eu evito arriscar porque eu tenho medo de não dar certo. I avoid risking. Eu evito me expor, I avoid exposing, ou expor algo, né? Eu evito expressar, I avoid expressing. Eu evito ligar, I avoid calling. Eu evito dizer, contar, I avoid telling. Eu evito explicar, I avoid explaining. Eu evito gritar, I avoid yelling. Eu evito beber tal bebida, I avoid drinking. Eu evito considerar tal coisa, I avoid considering. Eu evito curtir, I avoid enjoying. Eu evito curtir tal coisa em determinado momento, dependendo do contexto, isso pode aparecer para você. Eu evito fazer, I avoid doing. Eu evito viajar, I avoid traveling. Eu evito parar de fumar, I avoid stopping, né? Com ing. Eu evito desperdiçar meu tempo, I avoid wasting my time. Um outro verbo que isso acontece, bastante comum, é o keep. O que é keep? Keep é continuar, manter. Então, I keep, eu continuo fazendo o quê? Eu continuo falando, I keep talking, eu continuo tentando, I keep trying, eu continuo aprendendo, I keep learning, eu continuo perguntando, I keep asking, eu continuo rindo, I keep laughing, eu continuo amando, I keep loving, eu continuo reclamando, I keep complaining, eu continuo ouvindo, I keep listening, eu continuo melhorando, I keep improving, eu continuo ajudando, I keep helping, eu continuo explorando, I keep exploring, eu continuo pesquisando, procurando, I keep searching, eu continuo esquecendo toda vez, I keep forgetting, eu continuo odiando tal coisa, I keep hating, eu continuo caminhando, I keep walking, eu continuo lendo aquele livro que você me indicou, I keep reading, eu continuo reclamando, ou ele continua reclamando, ou você continua reclamando, keep complaining, eu continuo dormindo, keep sleeping, continuo vivendo, keep living, e continuo fazendo, keep doing.